Amém? Vamos estudar a Bíblia. Eu estou sempre empolgado em estudar a palavra de Deus. Eu amo estudar a palavra de Deus. E estamos estudando o Apocalipse às quartas-feiras. E hoje chegamos ao capítulo 11. E aqui, uma atenção muito grande. Nós precisamos ter atenção no que vamos estudar. E eu gostaria de chamar a sua atenção para isso, para esse texto maravilhoso, onde nós vamos ver o que a palavra tem reservada para nós, o que o Senhor tem reservado para nós. Nós vamos ver aqui nesse capítulo maravilhoso, tá? Então você pode abrir Apocalipse capítulo 11. João foi chamado por Deus para ir aos céus. E Deus aponta para o futuro e mostra o futuro para João. E só que esse futuro chegou a nós. Nós estamos dentro desse futuro. O que João profetizou lá, nós já estamos vendo nos nossos dias. Então eu quero trazer você aqui para essa leitura maravilhosa. Quero trazer você aqui para essa palavra de poder do Senhor para as nossas vidas. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara. E também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa, as duas testemunhas mártires. Versículo 3: darei as minhas duas testemunhas, que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhe dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas, porque 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram
nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai, a sétima trombeta. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos, aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruires o que destrói a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Amém? Vamos orar. Senhor, queremos louvar o teu nome. Pedimos a tua bênção, tua graça, os seus cuidados, que o Senhor possa derramar do teu Espírito neste lugar, sobre nossas vidas. Oro pedindo a ti que fale conosco por tua palavra, que o Senhor derrame do teu poder neste lugar esta noite, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho uma pergunta para você. Se hoje o céu se abrisse diante dos seus olhos e você visse a arca da aliança de Deus, qual seria a sua reação? O capítulo 11 de Apocalipse nos mostra uma cena poderosa: o trono de Deus sendo exaltado e declarado rei eterno sobre toda a terra. Esse texto não é apenas profecia distante, é um alerta e também uma esperança para nós aqui e agora. Veja que o texto fala do trono de Deus. O texto fala que Deus foi adorado. Aqui é uma visão futurística de João, ele apontando para o futuro. E esse futuro chegou, nós estamos nesse futuro, no meio dessa visão maravilhosa de João. Nós estamos no meio dessa coisa poderosa. E nós temos visto as coisas acontecendo nos nossos dias, justamente como estão relatadas na palavra do Senhor. Então você e eu precisamos ter cuidado com as nossas vidas, pois nós estamos dentro desse texto poderoso. Muitos vivem achando que Deus perdeu o controle, que o mal está vencendo, que a injustiça é maior que a justiça. Mas Apocalipse 11 nos lembra: o Senhor reina sempre e sempre reinará. A Bíblia diz que o ímpio não governará para sempre. Então aqui nós vemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas, e Ele não perde o controle. É sobre isso que vamos refletir hoje: o triunfo de Deus, a certeza do seu governo e o chamado para permanecermos firmes até o fim. O Senhor nos chama para permanecermos firmes. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas essa firmeza é justamente por isso. Temos
o sétimo anjo. Veja, a sétima trombeta. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, os santos e aos que temem o teu nome. Esse texto é poderoso, esse texto é maravilhoso, esse texto fala da grandeza do Senhor, ele aponta para a grandeza do Senhor Todo-Poderoso, dizendo que ele reinará eternamente. Mas esse texto também traz uma revelação linda, maravilhosa e poderosa, a revelação da premiação. Então nós estamos aqui na terra e servimos a Deus e buscamos a Deus, louvamos e agradecemos o nome dele. Isso não é em vão. Se alguém disser para você: você está doido, você está maluco, você vai para a igreja, você é isso, você é aquilo, você é beato, você é beata, esquenta com isso não, deixa eu falar, porque o que importa é o final. O final tem uma resposta. Se nós permanecermos firmes até o fim, nós vamos ter um galardão, vamos receber um presente das mãos do Senhor. E aqui nós vemos no versículo 28, versículo 18, diz assim: na verdade as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome. Temer a Deus vale a pena. Vale a pena temer a Deus, vale a pena viver pelo Senhor, porque no final nós vamos receber um presente que só Deus pode dar, que é o galardão. Nenhum dos poderes da terra pode dar um galardão para alguém. O presente que a terra dá são presentes que se definharão dentro de algum tempo, mas o que o Senhor nos dá é eterno. Então aqui nós temos uma visão maravilhosa. João viu os mortos perante o Senhor para receberem os seus galardões. Então tem gente que diz: morreu aqui e acabou. Não acabou não. Morreu aqui, a Bíblia diz: segue-se o juízo, e depois disso vamos receber o nosso galardão, todos aqueles que temem ao Senhor. Então, se você não teme ao Senhor hoje, eu quero dizer uma coisa para você: você está andando no caminho errado. Se nós temermos a Deus, temer não é ter medo de Deus, temer é ter respeito a Deus, é adorá-lo como Senhor da sua alma. E aí nós vemos essa maravilha, o Senhor presenteando todos aqueles que o temeram, o temem, o buscam. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Aqui está o ponto central: o reino do mundo passa a ser do Senhor e do seu Cristo. Isso significa que nenhum
Os 24 anciãos caem sobre seus rostos e adoram, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Então veja que o Senhor toma o poder e passa a reinar. Perceba, Deus não perdeu o controle em nenhum momento da história. Tem gente achando que Deus perdeu o controle. Tem gente achando que Deus não está nem aí para nós. Nada disso. Deus sempre esteve no controle. Quem comanda tudo é Ele. Ele permite os acontecimentos, mas a vitória final já está decretada. Então acontecem muitas coisas, adversidades na nossa jornada, mas a vitória é certa em nome de Jesus. No versículo 19, vemos algo impactante. A Arca da Aliança é símbolo da presença de Deus, da fidelidade dele, às suas promessas. Em meio ao caos, Deus mostra: eu sou fiel e a minha aliança está de pé. Então, o que nós vemos no versículo 19? Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança. Olha que coisa mais fabulosa. O Senhor mostrando: olha, eu sempre estive no controle. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Então você e eu precisamos crer na verdade da palavra. A palavra do Senhor é verdade. O que está escrito se cumpre, porque Ele é fiel. Então nós precisamos olhar para esse texto e entender que o Senhor está no controle de tudo, da minha vida, da sua vida, das nossas famílias, dos nossos parentes, dos nossos amigos, dos nossos colegas, dos nossos irmãos, dos nossos vizinhos. O Senhor está no controle de todas as coisas. Nenhum dos poderes da terra tem o controle total. Os poderes da terra têm controle momentâneo, mas o Senhor tem o controle eterno. Aplicação prática: não viva pelo medo das circunstâncias, mas pela esperança da promessa. Por quê? Paulo disse que aquele que prometeu é fiel. Então nós precisamos entender isso. Nós estamos seguindo um Deus fiel, um Deus que promete e cumpre, um Deus que abençoa, um Deus que guarda, um Deus que é poderoso para suprir as nossas necessidades, para guardar o nosso depósito até aquele dia. Seja fiel até o fim, porque o Deus que reina está voltando para reinar visivelmente sobre toda a terra. Em Cristo temos liberdade. Tenha certeza, a vitória não é do inimigo, a vitória é do Senhor. E quem permanece em Cristo participa dessa vitória. Se você está em Cristo, saiba que você é mais que vencedor. Apocalipse 11 é um convite para enxergarmos o invisível. O trono de Deus está firme. O Senhor reina e reinará eternamente. E o inimigo, Satanás, também conhecido como diabo, ele acha que ele tem o controle de todas as coisas. Nada. Ele está debaixo do controle do poder de Deus. Ele já está vencido. E todos aqueles que o adoram estão vencidos. Por isso, não desanime, não se entregue ao pecado. Não pense que tudo está perdido. O reino pertence ao Senhor e em breve Ele virá
buscar os seus. O Senhor em breve virá nos buscar. Então eu lhe pergunto: de que lado você estará quando o céu declarar: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo? Você já parou para pensar nisso? De que lado você vai estar quando a trombeta, a sétima trombeta soar? Quando o sétimo anjo tocar a trombeta, de que lado você vai estar? E nós já vemos isso acontecendo já nos nossos dias. O bem lutando contra o mal lutando contra o bem. De que lado você está? Hoje é dia de escolher ficar ao lado do rei, que nunca perde batalhas. Esse é o lado que precisamos escolher, mas Deus nos dá livre-arbítrio. Se nós quisermos escolher o outro lado, Deus nos dá o livre-arbítrio, mas Ele manda nós escolhermos o lado dele, estar com Ele, viver com Ele, crer no seu Cristo, e que nós possamos ter esse desejo, que possamos ter essa alegria em nós, em pertencer a Deus, em viver com Ele, em adorá-lo, em servi-lo, porque só esses receberão o presente chamado galardão. E que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor opere um milagre em nós, que Ele derrame graça e poder nas nossas vidas, que sejamos alcançados pela graça, pela misericórdia e pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar, vamos orar, vamos agradecer o Senhor. Pai, nós queremos louvar o Teu nome, nós queremos, Senhor, agradecer a Ti por Tua palavra, Pai, pelas promessas contidas nessa palavra maravilhosa. Agradecemos a Ti, Senhor, já pelo galardão que o Senhor já preparou para nós, Senhor. Nós queremos louvar o Teu nome neste lugar de oração. Pedimos a Ti, Senhor, que derrame sobre nós Tua graça e poder. Que o Senhor venha, Senhor, derramando o Teu Espírito em nossas vidas. Nos ajude, Senhor, a trilhar a nossa jornada juntamente com o Senhor. Pai, que nós possamos buscar sempre estar diante da Tua vontade e que a Tua graça seja sobre nós, Senhor. Nos abençoe, venha nos abençoar, venha nos guardar, cuide, Senhor, de cada um de nós. E assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Igreja de Cristo, do amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sigam com todos, desde agora, para sempre. Que a amada Igreja do Senhor diga amém. Deus os abençoe, rica e abundantemente. Amém.